São João Bosco e o sonho com o inferno. Um anjo do Senhor foi enviado para ajudá-lo nesta horrível experiência em que ele conta. De repente, sem saber como, aparece diante de mim uma estrada. Rompi então o silêncio, perguntando a meu guia: "Aonde vamos agora?" "Por aqui", respondeu-me. E nos encaminhamos por aquela estrada. Era bonita, larga, espaçosa e bem pavimentada. O caminho dos pecadores é muito bem pavimentado, mas no final dele estão o inferno, as trevas e os castigos. Eclesiástico, capítulo 21, versículo 11. O caminho baixava sempre. Continuávamos nosso trajeto por entre flores e rosas, quando, pelo mesmo caminho, vi os meninos do oratório, juntamente com muitíssimos outros companheiros, que eu jamais vira antes, caminhando atrás de mim. E encontrei-me no meio deles. Enquanto os observava, de repente, vejo que ora um, ora o outro, caíam, e em seguida, eram arrastados, por uma força invisível, rumo a uma horrível encosta, que se entrevia à distância, a qual depois, vi, que ia dar numa fornalha. Perguntei a meu companheiro: "Que é que faz cair esses jovens?" Estenderam cordas, à maneira de rede, junto do caminho, puseram tropeços. Salmo 139. "Aproxima-te um pouco mais", respondeu. Aproximei-me, e vi que os meninos passavam entre muitos laços, alguns postos à altura do chão, outros à altura da cabeça. Estes últimos não se viam. Dessa forma, muitos jovens, enquanto caminhavam, sem dar-se conta do perigo, eram colhidos pelos laços. No momento de ser colhidos, davam um salto, depois caíam no solo, com as pernas para o ar e, levantando-se, se punham, em desabalada corrida para o abismo. Um era agarrado pela cabeça, outro, pelo pescoço, outro, pelas mãos, por um braço, por uma perna, pela cintura, imediatamente, eram arrastados. Os laços, estendidos pela terra, que mal se podiam ver, eram parecidos com estopa. Lembravam uns fios de aranha, e não pareciam muito nocivos. Sem embargo, vi que também os jovens, colhidos por tais laços, caíam quase todos por terra. Eu estava espantado. E o guia me disse: "Sabes o que é isso?" "Um pouco de estopa, não mais do que isso", respondi. "Menos ainda do que isso." "É quase nada", acrescentou. "É apenas o respeito humano." Vendo, entretanto, que muitos continuavam a se enredar nesses laços, perguntei: "Mas como é que tantos ficam atados por meio desses fios? Quem é que os arrasta desse modo?" "Aproxima-te mais, olha, e verás." Olhei um pouco, e disse: "Não estou vendo nada." "Olha um pouco melhor", repetiu. Segurei então um dos laços, puxei-o para mim, e notei que sua ponta não aparecia. Puxei um pouco mais, mas não conseguia ver onde terminava aquele fio. Pelo contrário, notei que também a mim, ele me arrastava. Segui então o fio, e cheguei à boca de uma espantosa caverna. Parei, porque não queria entrar naquela voragem. Puxei para mim o fio, e percebi que ele cedia um pouquinho. Mas era necessário fazer muita força. Depois de muito puxar, pouco a pouco foi saindo da caverna, um feio e grande monstro, que causava repugnância, e segurava fortemente um cabo, ao qual estavam atados todos os laços. Era ele, que, mal caía alguém na rede, imediatamente o puxava para si. "É inútil", pensei comigo, "competir em força com este monstro medonho, porque não sou capaz de vencê-lo. O melhor é combatê-lo, com o sinal da Santa Cruz, e com jaculatórias." Voltei, pois, para junto do meu guia, e ele me disse: "Já sabes agora o que é?" "Sim. Já sei, é o demônio, que estende esses laços, para fazer meus jovens caírem no inferno." Observei então com atenção os muitos laços, e vi que cada um deles levava escrito seu próprio título: laço da soberba, da desobediência, da inveja, da impureza, do roubo, da gula, da preguiça, da ira, etc. Feito isso, coloquei-me um pouco atrás, para observar quais daqueles laços colhiam o maior número de jovens.
Eram os da impureza, da desobediência e do orgulho. A este último estavam atados os outros dois. Além desses, vi muitos outros laços, que faziam grande estrago, mas não tanto como os primeiros. Sem parar de observar, vi que muitos jovens corriam mais precipitadamente que outros, e perguntei: por que essa velocidade? Porque, foi-me respondido, são arrastados pelos laços do respeito humano. Olhando ainda mais atentamente, vi que por entre os laços havia muitas facas espalhadas, ali colocadas por mão providencial, e serviam para cortá-los e rompê-los. A faca maior era contra o laço do orgulho, e representava a meditação. Outra faca, também grande, mas um pouco menor, significava a leitura espiritual, bem feita. Havia também duas espadas. Uma delas indicava a devoção ao Santíssimo Sacramento, especialmente com a comunhão frequente. A outra, a devoção a Nossa Senhora. Havia também um martelo, a confissão. Havia outras facas, símbolos das várias devoções. A São José, a São Luís de Gonzaga, etc. Com essas armas, não poucos rompiam os laços, quando eram presos, ou se defendiam, para não serem atados. Vi, com efeito, jovens que passavam entre os laços, sem nunca serem colhidos. Ou passavam, antes que o laço caísse, ou sabiam esquivar-se, e o laço escorregava sobre seus ombros, sobre as costas, de um lado ou de outro, sem contudo poder aprisioná-los. Quando o guia se deu conta de que eu havia observado tudo, fez-me continuar o caminho, bordado de rosas que, à medida que avançávamos, iam se tornando mais raras, ao passo que começavam a se fazer notar enormes espinhos. Chegamos a um ponto em que, por mais que olhasse, já não encontrava rosa alguma, e no final, as sebes se haviam tornado só de espinhos, desfolhadas e secas pelo sol. Das moitas dispersas e ressecadas, partiam galhos, que serpenteavam pelo solo, e impediam o caminho, semeando-o com espinos, de tal maneira, que só com grande dificuldade, se podia andar. Havíamos chegado a uma baixada, cujas ribanceiras ocultavam as demais regiões vizinhas. O caminho, sempre em declive, se tornava cada vez mais horrível, sem pavimentação, cheio de buracos, degraus, pedras e rochas arredondadas. O caminho se tornava cada vez mais espantoso e intransitável, de modo que mal podia manter-me em pé. Eis que no fundo desse precipício, que terminava num vale sombrio, apareceu um imenso edifício, que exibia, diante de nosso caminho, uma porta altíssima, fechada. Chegamos ao fundo do precipício. Um calor sufocante me oprimia, e uma densa fumaça esverdeada se elevava em torno das muralhas, marcadas por chamas, cor de sangue. Levantei os olhos, para ver a altura dos muros. Eram mais altos que uma montanha. Perguntei ao guia: onde é que nos encontramos? Que é isso? Lê naquela porta, respondeu. Pela inscrição, saberás onde estamos. Olhei, e vi escrito na porta: onde não há redenção. Dei-me conta de que estávamos na porta do inferno. O guia me levou a fazer o contorno das muralhas daquela horrível cidade. De espaço a espaço, a distância regular, via-se uma porta de bronze, como a primeira, também no ponto final, de uma espantosa vertente, e todas tinham uma inscrição latina, distinta das anteriores. Afastai-vos, malditos, ride para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Apanhei um lápis para copiar as inscrições. Mas o guia me disse: que estás fazendo? Tomo nota destas inscrições. Não é preciso, tu as tens todas na escritura. Algumas delas, até as mandaste colocar nas portas de teu oratório. Visões de São João Bosco.